tem sido um instrumento nas mãos de Deus para pregar a palavra aqui nesse estado e nesse Brasil, e eu tenho certeza que Deus o tem usado poderosamente, e hoje não vai ser diferente. Gosto do seu estilo de pregar, gosto da maneira com que o Senhor interpreta os textos, acho sua exegese excelente. Que Deus continue te usando poderosamente. É uma alegria tê-lo aqui comigo, certo? E com a igreja, e a sua esposa também. Seja muito bem-vinda à nossa igreja, em nome de Jesus. Continue de pé, só um pouquinho, continue de pé. Pegue sua Bíblia aí na sua mão, para a gente ler a palavra de Deus, em nome de Jesus, com o pastor Alberto. Obrigado, pastor. A todos vocês, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Você crê que Deus tem uma palavra para os nossos corações? Amém? É interessante, queridos, querida igreja, que o Criador, Ele vai falar com a sua criação. Amém? Isso é lindo. Glória a Deus. Abramos nós, palavra de Deus, segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, versículos 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Amém? Tem gente que está procurando. Capítulo 12, versículo 9 ao 14. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 9, está escrito assim: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, você matou Urias o Heteu com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo o Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Salmo de número 51 agora, versículo 10. Salmo de número 51, versículo 10. Amém? Está escrito assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que o Espírito Santo aplique essa palavra em nossos corações. Peça para Deus falar com você. Amém. Soberano e eterno Deus, muito obrigado, Senhor. Eu sei que tu não precisas do homem, Pai, porque o poder vem de ti, Senhor, mas que a tua palavra, Senhor, vá e produza o resultado para a qual vai ser enviada. É assim que eu oro e é assim que eu te agradeço. E a igreja diz: amém. Podem sentar. Glória a Deus. Querida igreja, queridos obreiros, pastores, o tema que o Espírito Santo falou aí no meu coração para essa noite aqui é aprendendo com os erros de Davi e seguindo em frente. Amém? O interessante, queridos, que o problema não é errar.
Por que, pastor? Pergunte assim: por que, pastor? Porque errar é humano. Escute, mediante a nossa natureza. O problema é permanecer dentro do erro. Amém? Escute, todo erro traz consequências, e toda consequência desenvolve problemas. Eu não digo problema no singular, mas eu digo problemas no plural, porque todo erro vem as suas consequências, e toda consequência desenvolve problemas. Amém? Escute, o salmista, quando escreveu o salmo de número 51, quem escreveu, Ailton, foi o rei chamado Davi. Pastor, quem foi Davi, pastor? Davi foi o filho mais moço de Jessé. Foi escolhido e consagrado por Deus para ser rei de Israel, e reinou durante 40 anos. Foi pastor, foi poeta e foi músico. E quando Davi escreve este salmo, foi depois que o profeta Natã, com toda a intrepidez, o condenou pelo pecado de adultério com Batseba e ter assassinado Urias o Heteu, que era marido de Batseba. Amém? É interessante que Davi, convencido, Ailton, do seu pecado, missionária Paula, ele se arrepende e agora vai deixar as suas palavras de penitência jorrarem em seu coração quebrantado e contrito. Por isso que no versículo 10 ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deixa eu te dizer uma coisa. Vocês sabem por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Vocês podem até responder assim: pastor, porque ele se arrependeu. Escute, nem todo mundo que se arrepende é um homem segundo o coração de Deus. Pastor, o que é que Deus viu em Davi, pastor? Escute, quando ele faz esse salmo é uma oração, é uma canção de arrependimento, expressando que tinha errado contra Deus. E quando chega no verso 10, Davi, ele olha para trás, e ele vê que o problema, pastor Rogério, começou em sua mente, com pensamentos impuros, que o levaram a atos pecaminosos. Por isso que ele pede um transplante de coração espiritual. Ele está dizendo: Deus, eu não quero mais esse coração. Deus, esse coração é impuro, esse coração não serve. Ele clama a Deus: Deus, eu quero um novo coração. Coração aqui é sentimento. Ele está disposto ou a parar ou a prosseguir. Se Deus não trocasse o coração de Davi, com certeza ele teria parado. Por isso que ele pede esse transplante, dizendo: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.
inabalável. Em outras traduções, um espírito reto. Deixa eu te dizer uma coisa. O homem é um ser tricotômico. Ele é constituído de, escute, espírito, alma e corpo. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz conserve completamente e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga assim comigo: o homem é um ser espiritual. Escute, quando Davi pede a Deus, renova dentro de mim um espírito reto. O espírito é um ser real, verdadeiro, porém invisível, constituído de poderes de pensar, sentir, querer, consciência própria e direção própria. O que Davi está pedindo a Deus: eu quero, Deus, uma renovação, eu quero pensamento reto, eu quero sentimento reto, eu quero consciência reta. Renova em mim. Amém. Escute, o famoso lapso de Davi é ocasionado por 3 elementos. Como assim, pastor? A palavra lapso significa erro. Amém? Então, o erro de Davi é ocasionado por 3 elementos. Pastor, qual é o primeiro elemento, pastor? Negligenciou para com o seu trabalho. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo, escute, aliás, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, que na primavera, época em que os reis saíam à guerra, enviou Davi a Joabe, aos seus oficiais e a todo o exército de Israel, porém ele permaneceu em Jerusalém. Sabe o que é que eu entendo com isso? Sabe por que Davi errou? Porque negligenciou para com o seu trabalho. Como assim, pastor? Deus chamou Davi para lutar, para guerrear. Deixa eu te dizer uma coisa: estamos em guerra. Sabe por que você não partiu? Muita gente morreu, mas você está vivo, você está aí, você passou por essa pandemia, você não morreu. Entenda uma coisa: Deus te escolheu, Deus te chamou para batalhar, para guerrear, é para você lutar. Pastor Rogério, estamos às vésperas do arrebatamento. Não é tempo de brincar de ser crente, não. Não é tempo de brincar de ser crente, não. Aprenda uma coisa: Deus escolheu você para lutar, mas tem muito crente que não está nem aí. Ei, não negligencie para com o seu trabalho. Deus te escolheu, Deus te chamou. Ei, você tem uma grande responsabilidade para com Deus. Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que
possais resistir, para que fique firmes no dia mau, havendo feito tudo, ficar firme. Segundo ponto do lapso moral de Davi, escute: apego a uma vida fácil e a entrega a uma disposição indolente. Pastor, o que é isso, pastor? É quando a pessoa não tem ânimo para nada, ou seja, preguiçoso, morosidade. Deixa eu te dizer uma coisa: tem crente que pensa e que acha, porque Deus fez, porque Deus abriu a porta, aí ele diz: eu não preciso mais ir à igreja, eu não preciso mais ler, eu não preciso mais jejuar. Deixa eu te dizer uma coisa: ei, não se apegue a uma vida fácil. Tem crente que não quer mais vir à igreja, porque diz: eu já sei, eu já conheço. Deixa eu te dizer uma coisa: Davi, naquela época, naquela primavera, era para ele estar guerreando. Ele se acostumou com sua vida, uma vida fácil. Deixa eu te dizer uma coisa: muito cuidado, porque quando tudo estiver bem, está acontecendo alguma coisa de errado. Escute, o terceiro ponto, pastor, do lapso moral de Davi, são olhos divagantes. Pastor, o que é isso, pastor? Olhos errantes, Ailton. A Bíblia diz que em uma certa tarde, está Davi dormindo em seu palácio. De repente ele se acorda, aí ele vai para a sacada real, porque naquele tempo o telhado servia como terraço. E quando ele chega naquele telhado, ele vai tomar uma brisa, um ar puro. Aí ele vê uma mulher tomando banho. A Bíblia deixa de forma bem clara que essa mulher era muito formosa. Aí ele olha para aquela mulher. É interessante que existe um ditado, escute: mente vazia, eu quero ouvir a igreja, mente vazia, oficina do diabo. Negligenciou para com o seu trabalho, se apegou a uma vida fácil e olhos divagantes. Ou seja, entrou aqui e desceu para o coração. Ele desejou. E ele diz aos seus mensageiros: olha, quem é essa mulher? E de repente disseram para Davi: essa é a filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu, ou seja, o teu guerreiro valente. E ele disse: traz essa mulher à minha presença. Queridos, quando essa mulher, ela recebe essa notícia dizendo: o rei quer falar com você, com certeza, pastor Rogério, ela vai até o rei, mas com um pensamento puro. Ela não sabia que na mente do rei, ele estaria maquinando o mal. E quando ela chega na presença do rei, a Bíblia diz que o rei se deita com ela. Ou seja, ela é abusada. Mas pastor, como assim, pastor? Com certeza, ela disse a Ailton para o rei: eu sou casada, mas o desejo, mas a vontade, a concupiscência de Davi foi muito mais alto. E ele se deita com aquela mulher. E quando ele termina a sua vontade, o seu desejo, ela manda essa mulher ir para casa. E essa mulher vai para casa desonrada, abusada. Mas a Bíblia diz que passou-se um tempo, alguns meses, e ela engravidou. E ela manda dizer ao rei: eu estou grávida. Escute,
Quando o rei soube dessa notícia, porque essa notícia, diga assim, essa notícia é a consequência. Aí vem o problema, a gravidez. Mas ele não se arrepende, pastor. Ele não se arrepende. E o que acontece com Davi, acontece com a gente muitas vezes. Porque a gente erra, mas a gente não quer se arrepender. A gente quer reparar o erro, a gente quer esconder o erro. E o que é que acontece? Davi quer encobrir o seu pecado. Porque a Bíblia diz em Levítico, capítulo 20, versículo 10, pois Davi conhecia a lei de Deus, a qual Deus deu por intermédio de Moisés, dizendo: quando um homem casado se deitar com a mulher do seu próximo, ambos adúltero e adúltera serão passíveis de morte. Ele sabia que para o erro dele seria a morte. Davi não se arrepende. A Bíblia diz em Provérbios 28, 13, escute: todo aquele que encobre as suas faltas não alcançará o sucesso, mas todo aquele que reconhece, confessa e abandona, recebe de Deus toda a sua benevolência. Sabe o que é que eu entendo com isso? Se Davi tivesse se arrependido, reconhecimento, ação ou efeito de se reconhecer que o erro foi para si, ou seja, o erro foi ele quem cometeu. Mas diante disso tudo, Davi vai encobrir os seus erros, e de repente Davi manda uma carta para Joabe dizendo: envia Urias o Heteu, porque Davi queria encobrir o seu pecado. E quando aquele homem chega na presença do rei, o rei olha para Urias, e o rei pergunta a Urias: como vai a guerra? Como vai Joabe? Como vai o exército de Israel? E Urias o Heteu diz: olha, vai tudo bem com Joabe, vai tudo bem com o exército, estamos na peleja, estamos em guerra. E a Bíblia diz que o rei diz para Urias o Heteu: vai para casa descansar. E então Davi envia presentes para Urias o Heteu, mas ele não vai para casa, ele permanece à porta do palácio, ele não desce para a sua casa, porque era de costume, quando um soldado voltava da guerra, a primeira coisa que ele fazia era ir para casa, ou seja, ver a mulher, ver os filhos, tomar aquele banho, depois se alimentar, depois deitar com a sua amada. O intento de Davi, o projeto de Davi, era que Urias descesse à sua casa, tivesse relações com a sua mulher, e com certeza, aquele filho seria encoberto. Mas não saiu do jeito que Davi projetou. Por quê, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa. Davi tentou, mas não conseguiu. Urias não desceu para sua casa. O rei ficou sabendo disso, manda chamar Urias novamente e pergunta: por que tu não descestes para casa? Então Urias disse para o rei: como posso eu ir para casa enquanto a arca da aliança, Joabe, todo o exército de Israel se encontra na peleja? Meu senhor, eu juro pela tua alma que eu não irei.
eu irei permanecer aqui. Então Davi tenta ainda, embebedando Urias o heteu, mas ele não vai para a sua casa, ele permanece na porta do palácio. É interessante, queridos, que o rei falhou mais uma vez. Então o rei elabora um plano para matar, para ceifar, para destruir a vida de Urias. E ele faz uma carta, e nessa carta ele diz para Joabe: olha, coloca Urias o heteu na frente da batalha, onde a batalha é mais violenta. Queridos, Davi desce ao ponto máximo da prepotência, ao ponto de enviar a carta ao portador, que seria a sua sentença de morte. E quando Joabe, ele pega essa carta, ele lê essa carta, e ele faz conforme o rei tinha lhe ordenado. Ele coloca o rei, ele coloca Urias o heteu na frente da batalha, aonde o combate é muito mais violento, e a Bíblia diz que ele morreu. Escute, Joabe manda essa notícia para o rei, e o rei manda outra notícia para Joabe, dizendo: olha, Joabe, a espada não escolhe a quem deve devorar. Não se preocupes com essas perdas. E passa-se um período de tempo, e a criança nasceu. Mas pensava Davi que isso ficaria por isso mesmo. Lembre-se, todo erro tem a sua consequência. Não adianta não. Um dia vai vir, e vem com juros e correção. Eu não sei como é que está a tua vida, pastor. Que palavra é essa, pastor? Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração. Eu queria trazer outra, mas Deus disse: é essa palavra. Diga ao meu povo: é essa palavra. Escute, passou-se um tempo, aí Deus, como diz Provérbios, que os olhos do Senhor estão sobre todos, contemplando os maus e contemplando os bons. Deus vê tudo. Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Ei, Deus lhe conhece, Deus me conhece por dentro e por fora. Aí Deus usa o profeta por nome de Natã, o mesmo profeta que Deus tinha usado para Davi, dizendo a Davi, dizendo e declarando para Davi: olha, eu irei estabelecer a tua descendência, da tua descendência eu darei ao Messias. O mesmo profeta a qual Deus usou para exaltar Davi, ele vai agora repreender Davi. Ele chega perante a Davi com toda a intrepidez e lhe conta uma parábola, dizendo: em uma cidade havia dois homens, um muito rico e um muito pobre. O rico possuía muitas ovelhas, muitas vacas, porém o pobre possuía uma simples cordeirinha. O rico recebeu um visitante, um viajante. Então o rico tomou essa cordeirinha e deu para a sua visita, saciar a sua fome. Então Davi olha para o profeta Natã e diz, ele olha, ele encara o profeta. Então Davi olhando para o profeta, e o profeta olhando para Davi. É interessante, queridos, que Davi fica muito indignado ao ponto de dizer: olha, este homem que fez isso é digno de morte, e tem que restituir 4 vezes mais. Então o profeta olha para ele e diz assim: este homem, olhe para seu irmão, diga assim, aponte o dedo, diga assim: este homem és tu. Queridos, Davi ele para. O que me chama mais atenção nesse texto, pastor,
o que me chama mais atenção é que Davi para e diz: pequei contra Deus, errei contra Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. O profeta olha para ele e diz: porém, tu não irás morrer, Deus te perdoou. Escute, mesmo antes do profeta declarar a condenação, diga assim: Deus o perdoou. Você está entendendo isso? O profeta chega para declarar ao rei ao seu pecado, porém Deus já tinha lhe perdoado. Sabe o que é isso? É a graça. Sabe o que é isso? É a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. E o profeta diz assim: diz o Senhor, a espada não se afastará mais da tua casa. Ou seja, farás nas claras, eu farei, para mostrar ao povo que você errou. Ou seja, a criança morrerá. E diante desse problema, sabe o que é que me chama a atenção? É que Davi, diante desse erro, Davi ele não para, ele não permanece no erro. Por quê, pastor? Porque ele reconhece em seu coração: pequei contra Deus. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Aprendendo com os erros de Davi e seguindo em frente. Escute, para superarmos os nossos erros e seguir em frente, devemos vivenciar as nossas emoções e não transferir a nossa culpa. Se você errou, é você. Ele chorou, Ailton, ele se lamentou. Quando a criança adoece, a primeira coisa que Davi faz é se arrepender, é chorar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: se você errou, não tem problema não. O problema não é errar, o problema é permanecer dentro do erro. Ei, vivencie as suas emoções, chore, mas não transfira a culpa. Se foi você, é somente você. Quer superar, amém, os erros e seguir em frente? Vivencie os problemas. Outra coisa aqui interessante: não seja dominado pelo pavor. Como assim, pastor? Tem muita gente, Ailton, que quando erra contra Deus, aí vem o pavor. Pastor, o que é o pavor, pastor? Existe o medo e o pavor. O medo é o desejo sufocante de se esconder, de fugir de algo ou de alguém que nos incomoda ou nos ameaça. É o medo. Amém? Mas o pavor é algo incontrolável. O pavor, ele paralisa, ele provoca desequilíbrio psicológico e perda do raciocínio lógico. Você não consegue pensar, você só pensa no erro, você só pensa no erro, você só pensa no erro. Deixa eu te dizer uma coisa: você errou, você pediu perdão a Deus, mas fica na sua mente o erro, aí vem o pavor te domina. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: não se deixe ser dominado pelo pavor. Mateus capítulo 14, isso me lembra, sabe o que? Versículo 22. Jesus disse aos discípulos: entrem no barco. E eles entraram. Jesus despediu a multidão e foi para o monte orar. A Bíblia diz que o barco foi levado pelo vento, pelas ondas.
e vai para o meio. E de repente, na quarta vigília, quem é que vem andando por cima do mar? É Jesus. Está ele andando, mas de repente, os discípulos ficaram com muito medo e gritaram: é um fantasma. Jesus disse: ei, não temais, sou eu. Mas de repente, o medo virou pavor. Como assim, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa. O que é que Pedro disse? Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Escute, você sabe por que Pedro afundou? Ah, pastor, o texto diz que Pedro afundou porque reparou na força do vento. Deixa eu te dizer uma coisa. Pedro afundou muito antes disso. Sabe por quê? Porque ele duvidou da palavra de Jesus. O mestre disse: sou eu, não temais. Ele não acreditou, ele não confiou. Ele ainda disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Deixa eu te dizer uma coisa: o medo paralisa. Pedro não conseguiu pensar, raciocinar. Como assim, pastor? Há um ano atrás, pastor, há um ano atrás. Deixa eu te dizer uma coisa: a vida de Jesus é dividida em algumas fases. Escute, ano de inauguração, ano de popularidade e ano de oposição. 31, 32 e 33. Quando Jesus tinha 32 anos, o mesmo Jesus que estava andando em cima das águas, disse para os seus discípulos, sendo já tarde, Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, disse Jesus: passemos para o outro lado da margem. Deixando eles a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava com ele no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam-se o barco, de modo que estava a encher-se. Jesus estava na polpa do barco dormindo sobre uma almofada. Os seus discípulos o despertaram dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? De repente o mestre se acordou, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Deixa eu te dizer uma coisa: isso aconteceu no ano de popularidade. Depois de um ano, no ano da oposição, está Pedro dentro do barco. Pedro não consegue raciocinar, Pedro não consegue pensar que o mesmo Jesus que acalmou a tempestade era o mesmo Jesus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Escute, não se deixe ser dominado pelo pavor. Em terceiro lugar, escute, dê prioridade, amém, aos problemas. Como assim, pastor? Foque, amém. Não adianta tentar resolver tudo. Quando Davi fica sabendo que a criança iria morrer, o que é que Davi faz, pastor? Ele entra em jejum, em oração. Amém. Dê prioridade. Amém. Tem coisas que você precisa colocar no lugar aonde tem que colocar. Quer superar os problemas e seguir em frente? Amém. Não tente resolver tudo do mesmo jeito. Deixa eu te dizer uma coisa: priorize.
faça feito Davi. Davi tinha muitos problemas, mas quando o profeta disse: olha, Deus te perdoou, porém a criança vai morrer. Quando o profeta sai do palácio do rei, a Bíblia diz que a criança adoeceu. Sabe o que é que eu entendo com isso? Ei, Davi não parou não. Quando há adversidade, quando há tribulação bater na tua porta, ei, busque a Deus em jejum, busque a Deus em oração, busque a Deus lendo a sua palavra e praticando. Escute, você tem que praticar. Tiago capítulo 1, versículo 21, 22, 23, 24 e 25 está escrito assim: e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, será semelhante ao homem que, ao contemplar no rosto, no espelho, o seu rosto natural, vai e logo se esquece de como era. Mas aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera até o fim, não sendo ouvinte esquecido, mas bem executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Sabe o que é que eu entendo com isso? Ei, quer superar os problemas e seguir em frente? Pratique a palavra de Deus. Pratique essa palavra. Escute, para a gente finalizar, algumas dicas para você superar os erros e seguir em frente. Amém? Olhe para seu irmão e diga assim: esqueça o passado. Amém? Você errou, ficou no passado. Amém? Você errou, ficou no passado. Não se apegue ao passado. Ei, Davi não ficou preso ao passado não. Deixa eu te dizer uma coisa: esqueça o que passou. A Bíblia diz em Isaías 43, 18 e 19: eis que faço uma coisa nova, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. Tem coisa nova para você, viu? Olhe para seu irmão, diga assim: ei, tem coisa nova para você. O que passou, passou. Você errou, o que passou, passou. Ficou no passado, mas Deus tem coisa nova. Não vos lembrei das coisas antigas e nem considereis. Eis que faço uma coisa nova. Tem novidade para você, viu? 2022 tem novidade. Remandou, recalais, randachandre menívia. Ei, 2022 tem surpresa para você. Tem novidade para você. O erro ficou para trás. O erro ficou no passado. Escute, pastor, o que é que eu preciso fazer? Eu errei e eu preciso seguir em frente. O que passou, passou. Tem coisa nova para você. Tem coisa nova para você. Não interessa o que você fez, não interessa qual foi o teu erro. Eu entendo uma coisa: ei, Deus tem coisa nova para você. Em segundo lugar, segunda dica: permaneça na casa do Senhor. O salmista disse isso no Salmo 27, versículo 4, dizendo: uma coisa buscarei,
e pedirei ao Senhor que eu possa morar em sua casa todos os dias da minha vida e contemplar e aprender dentro do seu templo. Deixa eu te dizer uma coisa, ei, você errou, é aqui dentro, viu? Olhe para seu irmão e diga assim: você errou, você pecou, ei, o lugar é aqui dentro, lugar de restauração é aqui dentro, é na casa do Senhor. Terceira dica, olhe para seu irmão e diga assim: seja corajoso. Davi teve coragem. O erro de Davi, eu tenho certeza, não foi o seu erro. Eu tenho certeza que você não matou. Aí o Dom Davi tinha tudo para parar. Escute, olhe para cá. O rei Davi tinha tudo para parar. Pastor, por que é que ele não parou? Porque ele foi corajoso. Olhe para seu irmão, declare, diga assim: seja corajoso, seja corajoso. Ei, coragem não é ausência de medo, é domínio sobre ele. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Jeremias capítulo 1, versículo 19, ei, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu, o Senhor, estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Escute, pastor Rogério, aquela criança que foi um fruto de um adultério, a criança, ela não tinha culpa pelo erro de Davi. Aquela criança representava, escute, pecado, tristeza, morte e choro. Eu não sei qual foi a área que você errou, eu não sei qual foi o teu pecado. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não desistiu de você. O fruto daquele erro trouxe muita tristeza, trouxe muita dor, Ailton, mas Deus é misericordioso. É como o pastor disse: ah, se Deus nos julgasse pelos nossos próprios erros. Deixa eu te dizer uma coisa, ei, Ele é misericordioso. Davi errou contra Deus, Davi pecou contra Batseba, Davi pecou contra Urias o Eteu, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele é misericordioso. Diga assim para seu irmão: a primeira criança representava, diga assim, representava. Diga assim, pecado, tristeza, choro e dor. Mas a segunda criança não. A Bíblia diz que Deus deu a Davi um filho com Batseba, e o nome daquela criança, Davi deu o nome de Salomão. A palavra Salomão na raiz hebraica é Shalom, que significa paz. O que me chama a atenção é que Deus incomodou o profeta dizendo: ei, vai lá em Davi. O mesmo profeta que havia condenado Davi, ele vai até Davi e diz: olha, Deus deu um nome a essa criança. De repente Davi pode até pensar: mas eu já dei um nome a ela. Mas o profeta disse: o nome dessa criança vai se chamar também Jedidias, que significa agrado do Senhor. Ei, a segunda criança, olhe para seu irmão e diga assim: ei, a segunda criança vai representar na tua vida, diga assim, vitória,
bênção e alegria. Ei, se prepare, porque a segunda criança na tua vida vai trazer alegria. Ei, você errou, ficou no passado. Você errou, ficou no passado. Tem novidade para você, viu? A nova criança vai representar. Ei, Deus está me dizendo: diga à minha igreja que eu tenho paz para ela. Deus tem paz, Deus tem paz, Deus tem paz. Ei, Deus tem paz. Deus vai te dar descanso. Deus vai te dar descanso. Aquela criança representava paz. Quando a gente reconhece, quando a gente confessa, quando a gente abandona, Deus não se esqueceu de você não. Você errou, você pecou. Ei, você até pensava, você até imaginava: não tem nada mais para mim não, porque eu errei. Deixa eu te dizer uma coisa. Ei, você perde por esperar. Tem algo novo para você, viu? Ei, tem algo novo para você, viu? Ei, vem paz sobre a tua vida, vem paz sobre a tua mente, vem paz sobre o teu coração. Deus é muito lindo. Deus sabe a tristeza que estava no coração de Davi. Embora ele tivesse errado contra Deus, com a morte da criança veio muita tristeza. E é assim nas nossas vidas. Você que está me ouvindo aí, me assistindo, de repente tem sido assim na tua vida. Você errou, você pecou, a tristeza tomou conta do seu coração, e de repente você até pensou em parar. Mas em nome de Jesus, o que Deus tem para você é algo lindo, é algo maravilhoso. Ei, Deus não desistiu de você. Levante a sua cabeça, reconheça o seu erro, e você alcançará de Deus toda a sua benevolência. Você errou, eu errei, nós erramos, mas Deus é misericordioso, viu? Deus é misericordioso, viu? Que você possa pegar essa palavra e colocar em teu coração, lembrando: você errou, mas Deus é misericordioso para te dar uma nova oportunidade. Ei, você não vai parar não, você não vai parar não, você não vai desistir não. Quem sabe você entrou aqui dizendo: Senhor, não dá mais, eu não consigo mais, eu não consigo, todas as vezes eu erro. Deixa eu te dizer uma coisa: para todo erro há perdão. Escute, para todo erro há perdão. Para todo erro não tem solução, porque errou. Para Davi não tinha solução. Ele não podia dar vida a Urias o heteu, ele não podia dar vida àquela criança, mas tinha perdão de Deus. Você sabe o que é perdão de Deus? Você sabe o que é perdão de Deus? É uma nova chance, é uma nova oportunidade. Saia daqui crendo que Deus não desistiu de você. Que o Espírito Santo aplique essa palavra em nossos corações. Pastor Rogério. Gente, eu admiro demais esse homem aqui, viu? Pode ter certeza, eu me inspirei